Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer um conteúdo muito bom pra vocês. Muitos de vocês perguntam pra gente, mas como é que eu faço pra ter uma sombra suave, uma sombra homogênea e tudo mais? Qual a voltagem que eu uso, qual o curso da máquina? E como vocês sabem, o nosso objetivo aqui no canal é emancipar o conhecimento de vocês, é fazer com que vocês saibam fazer por vocês e não que a gente ensine a fórmula pra vocês irem fazendo. E aí toda vez que vocês precisarem de alguma coisa diferente, vocês vão lá e ter que procurar a informação de novo. A gente quer que vocês entendam como as coisas funcionam. Dessa forma, a gente fez esse treino aqui pra vocês, tá? O que é esse treino aqui? Eu peguei uma máquina, a gente tá trabalhando com a Boss, certo? Eu peguei a Boss porque ela é uma máquina que tem um ajuste de curso de 3mm até 4,5 mm. E isso faz com que a gente consiga perceber direitinho qual é a diferença entre um curso mais curto e um curso mais longo na pigmentação da sombra, certo? Então se a gente quer uma sombra mais suave ou uma sombra mais dura, a gente vai trabalhando isso de acordo com o nosso curso. Nesse exercício aqui, o que a gente fez nesse treino, tá? A gente usou de 3mm até 4,5, certo? Então a gente usou 4mm, 3,5, 3mm e aqui do lado 4,5 mm, para mostrar a diferença da sombra. E também fizemos todas elas em 5 volts e 4 volts para vocês poderem analisar. Lembrando que isso é nesse caso com essa máquina, com a Boss, e trabalhando da forma que eu trabalho. Então esse exercício aqui vocês vão ter que fazer com a máquina de vocês, certo? Vocês vão pegar a máquina de vocês, se ela tiver ajuste de curso, vocês podem fazer a diferença de ajuste de curso, fazer a mesma passada, ver qual é o resultado que fica e com voltagens diferentes, certo? Aí, mas Nicolas, minha máquina não tem ajuste de curso, como é que eu faço? Então tu vai trabalhar só com a voltagem diferente, certo? Então tu trabalha ali com, sei lá, 4, 4,5, 5, 5,5 e 6 volts, tá? Trabalha com essa diferença sempre na mesma velocidade da mão, para vocês terem uma noção de como vocês gostam de trabalhar. Então a gente vai ter uma sombra mais marcada, que é essa aqui com 4,5 mm, a gente vai ter uma sombra mais suave com 3mm e a gente vai explicar tudo isso aqui para vocês nesse exercício que vocês vão assistir a partir de agora. Espero que isso ajude vocês, espero que vocês consigam de fato entender e não só pegar fórmulas já prontas da internet. Por exemplo, alguém diz, para fazer sombra suave tu tem que usar tantos volts, ou enfim, isso muda de máquina para máquina, de pessoa para pessoa, depende do curso que a máquina está trabalhando. Então façam esse exercício e aí com certeza vocês vão saber qual a melhor configuração para ter sombra suave na tatuagem de vocês. Só mais uma coisinha antes da gente ir pro exercício, tá? Isso é um conteúdo riquíssimo, conteúdo de curso que eu tô trazendo para vocês aqui no YouTube, certo? Quem quiser aprender mais conteúdos dessa forma, coisa assim, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso curso para vocês. A gente tem um curso completinho para quem tá iniciando, tem workshops em pele humana, em pele artificial, é tudo certinho para vocês aprenderem a tatuar do zero até vocês começarem a trabalhar profissionalmente. Um curso muito bom, um dos melhores cursos ali da Hotmart para iniciante. Então entrem ali no curso, se inscrevam que vale muito a pena e vocês acabam nos ajudando aí para poder trazer conteúdo para vocês que nem esse. E fora que o acesso desse curso ele é vitalício e vocês também têm certificado no final. Então vocês vão fazer esse curso, vão sair prontos e prontos para poder trabalhar com tatuagem e daí sim começar a montar o estúdio de vocês, entrar em algumas especializações, em estilos e tudo mais. Então vale super a pena, participa lá se puder. Então o que a gente vai fazer aqui, certo? Eu vou pegar os cursos de 3mm, 3.5, 4 e 4.5. Eu deixei de lado assim que fica mais fácil para eu poder passar a mão aqui e mostrar no vídeo para vocês. Também a gente vai testar com 5 volts e 4 volts. O que acontece? As máquinas que eu estou trabalhando, as máquinas da Vaplan, essa máquina aqui, a Boss, ela trabalha nessa faixa, certo? Então não quer dizer que seja a mesma voltagem que vocês vão trabalhar. É a voltagem que eu vou trabalhar de acordo com a máquina que eu tenho e a máquina que eu estou trabalhando. Então por conta disso eu vou trabalhar nessa voltagem, tá? Eu fiz a diferença de duas voltagens aqui para a gente poder ter uma dimensão do quanto a voltagem afeta em si na pigmentação ali da nossa sombra. Eu vou fazer a mesma velocidade de passada em todos, lógico, obviamente que não vai ser exatamente a mesma velocidade, mas eu vou tentar manter sempre a mesma velocidade em todos pra gente ver a diferença de curso e a diferença de voltagem de uma máquina, tá bom? Então vamos começar aqui com os 3mm, certo? Curso de 3mm. Dá pra ver que a gente consegue uma sombrinha bem suavezinha, né? Mas ela ainda tá bem marcadinha os pontos, né? Só lembrando vocês que o melhor lugar pra gente experimentar essa marcação de pontos é a pele artificial, tá? A pele humana ela não fica tão marcada que nem a pele artificial tá. Então a gente vai conseguir perceber muito melhor aqui os pontinhos. Bom, pra variar eu fiz uma cagada, obviamente, né? Eu percebi que tava um pouquinho estranho, eu fui dar uma olhada na configuração e eu tinha deixado ajustado em 3mm, só que antes eu fui fazer um outro teste antes de gravar. E eu acabei deixando ela em 4mm, então esse aqui é o teste referente a 4mm, tá? A 4mm
de curso com 5 volts. Por isso que tava ficando tão espaçado. Eu tinha achado um pouco estranho assim, mas enfim, aí quando eu fui conferir, realmente a gente tá nos 4mm, tá? Então com 4mm a gente tem essa sombra aqui, ó. Dá pra ver que ela tá marcadinha, dá pra gente ver que ela tá espaçada, né? Eu vou só finalizar ela aqui. A sombra de 4mm, ela funciona, mas eu acho que essa sombra marcadinha assim, ela fica mais legal num old school. É uma sombra bem marcada para um old school assim, né? Então a gente consegue deixar ela bem marcadinha. Eu não vou ficar me preocupando muito com as marcações aqui, porque a gente já tem uma ideia mais ou menos do que é, né? Agora eu vou baixar para 4 volts a máquina. O que acontece? Quando eu baixo para 4 volts, ela deixa a minha máquina mais lenta, certo? Então as batidas vão ficar mais espaçadas, tá? Mantendo a mesma velocidade da mão, então, eu vou fazer a mesma passada. Vamos lá. A passada aqui, ela é sempre aperta e joga pra cima, tá? Então, é sempre nesse sentido aí que eu vou fazendo, tá? Quando a gente trabalha com pigmentação sólida ou sombra assim, é bem chato a gente conseguir acertar direitinho na pele artificial por conta da limpeza que a gente tem que fazer. Então, deixem por último a limpeza na pele artificial, porque de fato ela acaba sujando bastante, aí quando a gente limpa acaba perdendo o decalque, né? Aqui acho que a gente já consegue ter uma noção da diferença, tá? O que acontece? Quando a gente usa 4 volts aqui, tá? A gente consegue perceber que ficou mais espaçado ainda essa sombra, ó. Compara por aqui, ó, por esses pontinhos, uma batida do lado da outra, tá vendo que tem uma batida aqui, uma aqui, 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 aqui. Aqui a gente consegue comparar bem, ó, uma aqui, 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 elas estão mais espaçadas. Então tem mais espaço entre uma batida e outra do que aqui com 5 volts, tá? O que acontece? Quando a gente quer uma sombra bem suave, a gente vai querer esses pontinhos bem próximos um do outro, certo? Então esses pontinhos eles precisam estar bem próximos um do outro pra gente conseguir fazer uma pigmentação adequada, né? De acordo com o que a gente quer. Porém, isso não quer dizer que essa pigmentação aqui ela não sirva, tá? Ela serve muito bem, por exemplo, pra gente trabalhar num old school de uma sombra bem marcada. Ó, vamos tentar fazer o seguinte, ó. Então, a pigmentação que já fica legal para um old school. Essas duas aqui de 4mm é um curso que eu gostei para trabalhar aqui com um old school, com uma sombra mais marcada, mais pesada assim, né? Mas dá pra ver que a sombra ela fica bem marcadinha, né? Vamos tentar fazer agora com 3,5, seguir o que tá aqui. Depois a gente faz com 3 e com 4,5, tá? 4mm, 3,5. Então vamos começar pelo mais alto e depois pelo menor. A gente vai voltar para 5 volts aqui. Ó, voltei para 5 volts e agora a gente vai fazer com o curso de 3,5. Deixa eu só confirmar aqui. Tá 3,5 o curso. Vamos lá. Eu tô fazendo esse teste com a Boss porque ela tem essa praticidade de ajuste de curso, tá? Então por isso que eu tô usando ela. Se vocês tiverem uma máquina que tem algum ajuste de curso, coisa assim, vocês podem fazer esse mesmo teste, tá? Agora vamos trabalhar aqui no 3,5, curso de 3,5 então. Já tem uma diferença bem grande aqui na pigmentação, tá? Que aqui já deu pra gente perceber bastante. Em meio milímetro ali de curso, tá? A gente já consegue perceber como essa sombra ela fica muito mais suave, olha só. Como a gente tem esses pontinhos, olha aqui, ó. Esses pontinhos aqui, muito mais próximos do que esses aqui. Isso deixa a sombra menos marcada. Então isso vai fazer com que a gente tenha uma sombra mais homogênea, né? Vocês podem ver aqui, ó. A sombra ela fica mais homogênea, a passagem de tons, do que com 4mm, certo? Vamos fazer o mesmo teste agora, só que com 4 volts. Então agora com 4 volts a máquina vai ficar mais lenta, a princípio ela vai ter as passadas, as marcações aqui ela vai ficar mais marcada com um espaçamento maior, né? Porque a máquina vai estar mais lenta, então consequentemente, vamos ver aqui. Aqui a gente já consegue ter uma noção também, tá? Que acontece? Já deu para perceber a diferença que o curso faz e a diferença que a voltagem faz quando a gente está falando de máquinas rotativas, certo? Então, ó, aqui a gente tem 4 milímetros
Deixa eu dar uma limpada melhor aqui. Ó, a gente tem 4 milímetros aqui de curso, 5 volts e 4 volts, certo? Então a gente já vê que tem uma diferença. Aqui ela fica muito mais espaçada, aqui ela fica muito mais marcada, muito menos marcada do que aqui, né? 3 milímetros a gente já tem uma sombra mais suave. E por mais que a gente baixe a voltagem, a gente consegue perceber, no caso com a voltagem mais baixa, ó, o espaçamento entre uma batida e outra, né? É bem menor do que o de 4 milímetros aqui, mas a gente consegue perceber o espaçamento. Então a gente consegue uma sombra mais suave aqui também, porém, com a voltagem mais alta, acaba ficando sempre melhor para trabalhar com voltagem mais alta, né? Por conta da velocidade que a gente consegue. Deixa eu baixar para 3 aqui, pra gente ir comparando para baixo. E depois lá no final a gente faz com 4,5 milímetros para mostrar como que fica, tá? Então agora a gente vai com 3 milímetros nessa região aqui, pra gente fazer a nossa sombra. 3 milímetros e 5 volts. E como eu já sei que a galera vai perguntar, vai botar nos comentários aí, mas que voltagem eu uso em tal máquina, que voltagem eu uso em tal coisa, qual o curso de tal máquina. Cara, isso aí vocês têm que saber o equipamento de vocês, eu sempre explico isso, sempre falo isso. Vocês têm que conhecer o equipamento de vocês, saber como ele funciona, saber como ele trabalha, principalmente qual a faixa de voltagem que ele trabalha, para vocês poderem ter um resultado bom, tá? Aqui nesse caso eu estou usando esse exemplo, que é a máquina que eu estou trabalhando. Mas se eu trocar de máquina, já muda a voltagem, tá bom? Então aqui com 5 volts e o curso de 3 milímetros, olha como as batidas já são muito mais próximas uma da outra. Então quando a gente compara, por exemplo aqui, ó, 4 milímetros, 3,5 e 3 milímetros. Olha como o 3 milímetros ele fica muito próximo do outro, dá para fazer uma passagem de tom muito suave, né? Não fica tão marcado, ó. Elas ficam muito próximas uma da outra, as batidas, diferente da 4 milímetros, que fica mais espaçada. Lógico que aqui a gente pode trabalhar com a mão, né? Então se vocês estão com uma batida de 4 milímetros e querem deixar a sombra mais suave, aí vocês têm que trabalhar de uma forma mais lenta, né? Então é só questão de adaptação. Deixa eu fazer aqui então com 4 volts, tá? Bom, aquele mesmo esquema que a gente já constatou, né? Aumentou a voltagem, ela fica mais suave a sombra, ela fica mais homogênea. Diminuiu a voltagem, ela fica mais marcada, então dá pra ver aqui uma sombra mais marcada do que essa aqui, certo? Tudo isso, lógico, considerando que eu tô com a mesma velocidade da mão e tal, a gente pode e deve ir adaptando a nossa mão de acordo com o que a gente está trabalhando, né? Então agora, só pra gente ter uma referência, eu vou botar aqui do lado uma batida de 4,5 milímetros, certo? Então nessa batida de 4,5 milímetros a gente vai poder notar bem a diferença perto de 3 milímetros. Então a batida mínima e a máxima, o curso mínimo e o curso máximo, tá? 4,5 milímetros. Aqui a gente já tem um contraste grande, tá? 4,5 milímetros para 13 milímetros. Deixa eu estender um pouco mais essa sombra para vocês poderem ter uma noção. Eu praticamente consigo ver todas as marcas aqui. É muito louco isso. Ó. Então numa passada aqui, com 4,5 milímetros, ó. A sombra ela fica extremamente marcada. Tá vendo que eu passei num ângulo diferente? Agora eu passei ela mais inclinada assim e não retinha como eu tava. Olha como ficou marcado. Isso é bom que deu pra perceber bem. Olha a separação entre um e outro, uma batida e outra, né? Então aqui a gente tem uma diferença bem grande, ó. 4,5 milímetros e 3 milímetros de curso, tá? Um curso mais aberto e um curso mais fechado, tá? Agora eu vou diminuir a voltagem para 4 milímetros. Desculpa, para 4 volts e 4,5 milímetros. Vamos ver como é que fica aqui essa pigmentação. Vamos lá. Tá, agora a gente vai limpar para poder comparar direitinho todas elas e ver o que a gente acha melhor, tá? Importante falar que é o seguinte, ó, aqui nenhuma sombra ela tá certa ou errada. Ela tá nos dando uma referência pra gente saber como a gente trabalha de acordo com a forma que a gente gosta, certo? Então aqui não tem uma sombra que tá certa e uma sombra que tá errada, tá? Aqui a gente vai ter as referências pra gente saber como a gente pode trabalhar melhor com o nosso equipamento, tá? Isso é o que vocês deveriam fazer com todo o material de vocês, todo mundo deveria fazer isso, tá?
Então aqui a gente tem o nosso curso, então 4 milímetros, 3,5, 3 milímetros, e lá no final a gente botou 4,5, porque por conta do erro meu, mas no fim ficou bom pra gente poder comparar eles pertinho. Toda essa linha aqui foi feita com 5 volts e essa aqui com 4 volts, tá? O que acontece? Quando a gente bota 4 volts, a nossa máquina fica mais lenta, então a gente vai perceber que as batidas elas são mais espaçadas, independente do curso, né? A gente vai ter sempre a batida mais espaçada porque a máquina vai ficar mais lenta. Então, por exemplo, a gente começou com o nosso 4 milímetros, dá pra ver a diferença entre um espacinho e outro aqui, certo? Dá pra ver a diferença entre um pontinho e outro da nossa batida. 3,5 a gente já diminui esse espaço. E com 3 milímetros, a gente já consegue uma sombra muito homogênea, mesmo na pele artificial, como eu falei pra vocês, que ela fica extremamente marcada, a gente consegue uma sombra bem homogênea aqui com 3 milímetros, porque a batida é muito curta e ela é muito rápida, ela fica bem mais rápida. E quando a gente, enfim, reduz a voltagem, ela vai ficar um pouquinho mais marcada, né? E aí com 4,5, olha a diferença do curso de 3 milímetros para o curso de 4,5. O curso de 4,5 a gente consegue ver bem direitinho as passadas. Então essa sombra ela fica bem marcada. É como eu falei, é uma sombra que fica muito legal para old school, essa aqui. Mas ela não fica legal quando a gente quer, por exemplo, trabalhar com realismo ou coisa do tipo. Que a gente quiser fazer uma sombra bem suavezinha mesmo, a gente não vai conseguir fazer tanto com 4,5 milímetros. Então é legal a gente conseguir baixar isso ou então aumentar a nossa voltagem, para deixar essas batidas mais rápidas e não ter um espaço tão grande entre elas. Eu mantive sempre essas duas voltagens para vocês verem a diferença entre os cursos de batida. Então se vocês têm uma máquina que nem a Boss, que permite ir de 3 milímetros a 4,5, vocês conseguem fazer esse teste aqui. Mas na máquina de vocês, o que vocês vão fazer? Se a máquina de vocês só tem essa batida de 3 milímetros e meio, o que vocês vão fazer? Vocês vão testar ela com 4, 5 e 6 volts. Ou vocês vão testar, sei lá, com 6, 7, 8, dependendo da faixa que trabalhar a máquina de vocês. Para vocês entenderem como que vocês conseguem atingir uma sombra homogênea. Então, por exemplo, assim, ó, aqui na Boss eu entendi que no curso de 3 milímetros, certo? Com a voltagem de 5, eu consigo uma sombra bem homogênea. Então, se eu quero uma sombra homogênea, eu vou usar essa configuração aqui, certo? Agora, se eu quero uma sombra bem marcada mesmo, por exemplo, como eu falei no old school, eu vou usar essa configuração aqui. Tá? Então vou usar essa configuração aqui para ter essa sombra mais marcada, ter essa sombra mais suave. Vocês podem ver que aqui, ó, essa sombra ela ficou com uma passagem de tom mais suave do que essa, né? Não ficou tão marcada as passadas. Apesar da gente conseguir ver aqui, ó, as passadas, o que acontece? Aqui eu mudei a velocidade da minha mão, certo? Então fui com ela mais lenta para diminuir o espaço entre uma batida e outra. E isso aconteceu naturalmente, minha cabeça naturalmente foi lá e fez isso, para conseguir compensar. Então vocês podem ver que aqui a sombra está bem suave, né? Aqui dá pra ver que ela tá bem marcada, assim, tá bem marcada nas partes das bordas, assim. Mas eu tento suavizar naturalmente na minha cabeça para tentar deixar ela mais homogênea, certo? Então isso é o que eu tô fazendo na mão, mas para vocês entenderem na parte técnica como funciona, é isso. 3 milímetros o de curso, com a voltagem de 5, é o que eu gosto de trabalhar com a Boss para fazer esse tipo de sombra. E detalhe, tá? Isso é a minha velocidade de mão, é a forma que eu gosto de trabalhar, certo? Eu não usaria essa sombra aqui no realismo porque ele vai ficar todo marcado. Eu não usaria essa sombra aqui onde eu quero uma sombra suave porque ela vai ficar marcada. Eu usaria essa sombra aqui. Porém, eu não usaria essa aqui no old school. O old school ele fica bonito marcado. É uma sombra que fica bonita quando ela fica marcada assim. É uma característica do old school. E o mais importante disso é: façam esse teste com a máquina de vocês. Talvez vocês vão ter que mudar uma variação melhor de voltagem, tipo 3, 4, 5, 6, 7, sei lá. Vocês vão ter que adaptar com o material de vocês. Porém, é importante fazer esse teste, porque vocês vão ver várias pessoas dizendo: ah, para fazer sombra suave tem que ser tal voltagem com tantos milímetros de curso. Cara, depende de cada máquina, depende de como tu trabalha. Então vocês precisam fazer esse teste para entender de vocês como vocês conseguem fazer. Porque como vocês sabem, aqui no canal a gente quer dar autonomia para vocês. A gente quer ensinar para vocês fazerem por si e não ter que sempre ficar buscando informação. Informação é entender o porquê das coisas, como elas funcionam, para vocês se adaptarem melhor. Beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam entender que o mais importante quando a gente está aprendendo uma coisa não é a gente receber as fórmulas, mas sim a gente entender como elas funcionam pra gente criar as nossas configurações, a gente saber como a gente gosta de trabalhar, porque na tatuagem funciona muito assim, tá? É importante a gente entender como as coisas funcionam pra daí a gente aplicar da nossa forma. O nosso objetivo aqui é ensinar pra vocês como elas funcionam, qual a diferença na prática entre elas e não só ficar dizendo na teoria pra vocês de como deveria ser, de como poderia ser, e aí vocês não conseguem executar isso na prática, tá? Façam esse exercício, façam isso com a máquina de vocês, com a voltagem de vocês, com a velocidade da mão de vocês, que vocês gostam
de trabalhar, e aí com certeza vocês vão ter um resultado muito bom, beleza? Lembrando que quem quiser aprender mais sobre tatuagem, vou deixar de novo o link aqui embaixo do nosso curso. Ele é um curso completo para iniciantes, tem certificado no final, ele é um curso muito bom, um dos melhores cursos ali da Hotmart. Então se vocês querem aprender tatuagem, com certeza esse curso vai ajudar vocês, vai fazer com que vocês saiam dali sabendo tatuar, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!